Pessoal, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, pedindo a Deus, a Jesus, nossos queridos irmãos do plano espiritual, que nos oriente, né, para que a gente possa ter um estudo hoje coroado de êxito, né, naquilo que a gente pretende alcançar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos dar por aberto aqui os nossos trabalhos de hoje. Pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais das as epístolas de Paulo. E aí eu estava terminando de reler o livro, né, Paulo e Estevão, e isso a gente sempre se remota a algo que precisamos colocar para nós, né? Por exemplo, me chamou muito a atenção. Jesus teve 12 apóstolos e teve milhares de discípulos. Mas se for olhar a determinação, a coragem de todos que passaram cristãos, né? O Paulo teve um destaque, não que fosse melhor do que todos, não, mas ele teve uma determinação que serve de exemplo, né? E aí eu volto lá atrás, quando Jesus escolhe Paulo, né? E alguns próximos perguntam para Jesus, né? Por que Paulo? Se era um seguidor, né? Via seguindo e perseguindo, os cristãos. E aí Jesus fala da importância do Paulo, o que ele precisava, por que ele precisava de Paulo. E aí quando a gente se aprofunda mais na vida do Paulo, e a gente começa a perceber que o Paulo tinha tudo aquilo que Jesus precisava para difundir a doutrina cristã. Por quê? Ele era uma pessoa que veio de um berço de conhecimento, né? Conhecia, por exemplo, o grego, né? Então era um grande médium. Então Jesus via nele algo a mais, né, em relação ao que ele pretendia, para deixar o cristianismo se alastrasse, né? E aí a gente vê que a nossa cultura mostra a passagem de Jesus de uma forma assim muito leve, muito branda, né? Aquilo que nós já conversamos aqui. Nós entendemos sobre Jesus a crucificação, e a gente não tira Jesus da cruz, como uma vez o Luiz colocou muito bem aqui, vão tirar o Jesus da cruz, né? Então nós fomos educados dessa forma. E aí eu volto lá para Paulo e começo a entender também por que poucos de nós, até então, conhecíamos Paulo como o quê? Perseguidor dos cristãos, que depois em Damasco estava cego, Jesus apareceu, por que me persegue, Saulo, né? E daí depois ele ficou curado e daí passou então a ajudar e não perseguir, e ser um seguidor. Ok, era assim que a gente estava entendendo. E quando a gente então vai um pouquinho mais, se aprofunda um pouquinho mais a respeito dele, nós vamos ver que a missão dele é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. E aí, então, aparece lá as epístolas dele, e também a gente fala, nossa, epístola de Paulo lá, tem uma lá que é muito marcante na nossa vida, que é, se eu fosse, não sei o quê, Não, é muito mais que isso.
É muito mais que isso. Então, no nosso estudo, eu estava vendo, nesse livro 1 aí, que nós vamos ficar aí, eu acho, com umas 2 ou 3 semanas trabalhando sobre essas epístolas, né, ou cartas, como queira. Por quê? Porque ele, Paulo, quando ele estava, ele saía para pregar e fundar igrejas onde passava, mas quando ele foi várias vezes, ele foi preso, e na prisão ele não parava, ele continuava escrevendo. E ele fazia questão de assinar o seu nome para que não houvesse nenhuma, diria assim, uma fake, né, em relação às mensagens dele. Então, tem um monte de algo assim que a gente teria que ver a importância dessas cartas dele, muitas vezes para igrejas, outras vezes direcionada a determinadas pessoas, né? A importância dele para sedimentar o cristianismo. Então, ele foi de uma... Sofreu muito, a gente sabe, já estudamos isso, sofreu muito, apanhou muito, né? Mas nunca esmoreceu, sempre de cabeça em pé. Então hoje talvez a gente nem termine as epístolas de Paulo 1, nós temos 2, temos 3, mas o nosso objetivo não é apressar, é aprender, né? É aprender e... Pode falar. Felipe, Oi. Eu estava lendo esses dias e ouvindo uma palestra, etc. Tal, por que Jesus escolheu O Paulo, né? Sim. Por quê? Porque ele era doutor da lei, era o cara que Sim. sabia tudo, o cara que sabia escrever, sabia falar, sabia se defender. E os outros discípulos dele eram simples e ignorantes. Pescadores que nem, né? Não tinha nem... Pescadores. Então, ele tinha que escolher alguém que fizesse o que o Paulo fez. Sim. Né? E outro detalhe, né, Luiz? Importante é que ele era romano, cidadão romano. Ele era cidadão romano. Então, porque ele nasceu em Éfeso, né? Isso. E Éfeso pertencia a Roma, né? A Roma. Estava dentro dos domínios de Roma, né? Ele era cidadão romano. Então, ele muitas vezes fez uso disso exatamente para não ser crucificado ou eliminado, né? No fim foi, né? Mas... Inteligentemente, ele usou umas 2, 3 vezes essa prerrogativa, ser cidadão romano. Eu enxergo também assim, ele saiu um pouco daquele caminho, ele passou para os gentios, para todo mundo, ele tinha uma visão, né? Por isso Jesus o escolheu, lógico, né? Ele tinha uma visão mais ampla, né? E aí ele difundiu bastante o cristianismo, né? Então ele não ficou só naquele, vamos falar, não me lembro a palavra certa, mas naquele cercadinho ali, né? Ele expandiu muito, porque era tudo judeu ou os que não eram nada, eram politeístas, aí ele pegou esse povo todo também e converteu muita gente, né? Pelas leituras aí que a gente faz, ele trazia assim aos borbotões, né? E ele sabia falar, né? Sabia orar, a oratória dele era... E outro detalhe importante é que ele insistia, junto com os judeus, o Sinédrio, né? Ele insistia lá para ver se sensibilizava os judeus. Pois é, corajoso, né? Porque ele tinha conhecimento, né? Ele já tinha convivido antes lá com eles. Então ele já tinha era inteligente. Ele tentou por várias vezes e no final ele esbarrou aonde? Ele esbarrou exatamente a questão de Moisés. Olha que ignorância, né? A questão de Moisés e Jesus, né? E a circuncisão, que era uma coisa que os judeus não abriam mão. Nem ele, né? Ele era radicalmente contra, ele nunca... Sim, exatamente. Então vamos lá. Hoje talvez a gente fique na metade desse 1, talvez, vamos ver. Então hoje nossos objetivos é a personalidade, né? Personalidade dele, que nós começamos a falar agora aqui, as características, né? A identificação dos motivos que conduziram ele a escrever epístolas, por quê, né? Os motivos, e analisar os principais ensinos existentes nas epístolas, destinadas aos romanos e os coríntios, nessa
estudo de hoje. Então, vamos lá. Mas primeiro vamos entender um negócio que é assim, bem pé no chão. Quais são as epístolas de Paulo? As epístolas, ou cartas, como queiram, né, de Paulo são 13 livros do Novo Testamento. Escritas para, olha só, escritas para orientar, instruir e encorajar as primeiras comunidades cristãs e líderes da igreja. Olha como ele está lá na base, né? Elas são divididas em duas categorias principais: as igrejas e a indivíduos. Ele mandava carta, né, tanto para a igreja como para indivíduos. Ele mandou uma carta maravilhosa para Timóteo. Nós vamos chegar lá. Elas foram escritas por volta de 50 a 65 depois de Cristo. São os textos cristãos mais antigos preservados, redigidos para orientar comunidades recém-convertidas, resolver conflitos doutrinários e estruturar a fé cristã. Interessante que quando ele fala em orientar comunidades recém-convertidas e resolver conflitos, é porque ele era um centro. É impressionante como todos corriam para ele. Quando existia qualquer conflito em qualquer cidade da época que ele passou, que deixou a igreja montada, qualquer conflito eles corriam por Paulo. Resolve. Ele que resolvia. Né? Interessante isso, que me chamou muita atenção. A orientação dele era uma orientação como se fosse um grande líder, né? O pessoal seguia realmente. Então, as ideias principais do nosso estudo, o que são? As epístolas de Paulo não são tratados de teologia, né? Mas respostas a situações concretas, verdadeiras cartas que se inspiram no formulário então em uso. Não são nem cartas meramente particulares, nem epístolas puramente literárias, mas explanações que Paulo destina aos leitores concretos e, para além deles, a todos os fiéis de Cristo. Está lá na Bíblia, item Introdução às Epístolas de Paulo, página 1956. Então, o Paulo iniciou o movimento das cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição espiritual amorosa de Estevão. A gente sabe que o Estevão, no plano espiritual, ajudou muito Paulo, como se fosse um protetor e guia dele. Olha que coisa impressionante isso, né? Está na segunda parte do capítulo 7. Na epístola aos Romanos, Paulo analisa as divergências existentes entre os judeus e os gentílicos convertidos ao cristianismo. Representa, porém, uma das mais belas sínteses da doutrina paulina. Está lá na Bíblia, a Introdução às Epístolas de Paulo, página 1959 a 1960. Nas duas epístolas aos Coríntios, mas o Romano aos Coríntios, Paulo faz uma reflexão do Cristo como a sabedoria de Deus. Também está lá na Bíblia, na mesma Introdução às Epístolas, página 1959. Nas epístolas aos Gálatas, assim como na que foi dirigida aos Romanos, Paulo revela o Cristo como a justiça de Deus. Está no mesmo item da Bíblia, né? Bíblia de Jerusalém, introduzida na página 1959, a mesma página. Através de suas epístolas, Paulo transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Cristo e na sua ressurreição. As cartas ou epístolas de Paulo são denominadas pastorais, porque estão dirigidas a um destinatário específico. Trata-se de instruções, conselhos, repreensões ou exortações do apóstolo aos seus discípulos.
discípulos, né? Alunos. As demais epístolas existentes no Evangelho de Pedro, João, Judas e Tadeu, ao contrário, são de caráter universal, porque destinadas aos cristãos em geral. Quem pretende conhecer Paulo deve estudar as suas epístolas e os Atos dos Apóstolos. Duas fontes independentes que se confirmam e se completam, não obstante algumas divergências em pormenores. As epístolas e os Atos dos Apóstolos nos traçam também um retrato surpreendente da personalidade do apóstolo. Paulo é apaixonado, alma de fogo que se consagra sem limites a um ideal. E esse ideal é essencialmente religioso. Para ele, Deus é tudo e ele o serve com uma lealdade absoluta. Primeiro, perseguindo aqueles que têm na conta de hereges. Depois, pregando o Cristo, após haver entendido por revelação que só nele está a salvação. Esse zelo incondicional traduz-se pela abnegação total ao serviço daquele que ama. Trabalhos, fadigas, sofrimentos, privações, perigos de morte. Nada lhe importa, contando que cumpra a missão pela qual sente responsável. O ardor de seu coração sensível se traduz bem nos sentimentos que demonstra por seus fiéis. Eu passei, mas está ali em Coríntios, tá? A referência, né? Há historiadores que enxergam aspectos místicos no caráter de Paulo. Outros o consideram, sob certas circunstâncias, exaltado e doentio. É questão de interpretação, né? Nada é menos fundamentado. Ele nada tem do imaginativo, se julgarmos pelas imagens pouco numerosas e corriqueiras que emprega. Paulo é, antes, cerebral. Nele se une a um coração ardente, inteligente, lúcida, lógica existente, preocupada em expor a fé segundo as necessidades dos ouvintes. Paulo argumenta muitas vezes como o rabino, segundo métodos exegéticos que recebeu do seu meio e da sua educação. Além disso, esse semita tem boa cultura grega, recebida talvez desde a infância em Tarso, enriquecida por repetidos contatos com o mundo grego-romano. E esta influência se reflete na sua maneira de pensar, bem como em sua linguagem e no estilo. É aquilo que o Luiz falou. Tudo isso aí Jesus enxergou, né? Então, se está analisando bem, outra hora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu gosto sempre de falar do projeto reencarnatório, né? A gente, uma hora, vamos trabalhar um pouquinho, estudar um pouquinho, falar um pouco sobre o projeto reencarnatório de Paulo, né? Incluindo aí o Abigail, o Estevão, né? Abigail pelo sentimento, pelo amor. É interessante a gente ver tudo isso, né? É possível que o Paulo tenha escrito muitas outras cartas, mas somente 14 chegaram até nós. As epístolas paulinas são as seguintes, segundo a ordem existente no Novo Testamento. Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas, Efésios, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Timóteo, 1ª e 2ª, Tito, Filemão e Hebreus. Eu já li, eu vi também que a sequência, na época que o Novo Testamento usou, a sequência é pelo tamanho da epístola, da carta. Tem uma linha que segue isso aí. Eu também não me aprofundei mais. Também não sei se é isso.
As epístolas paulinas não são tratados de teologia, mas respostas a situações concretas, como está no início. Verdadeiras cartas que se inspiram no formulário então em uso, que ele tinha uma forma de escrever as saudações, as referências, né? A colocação sobre Deus, sobre Jesus. Ele tinha como se fosse um formulário, né? E ali ele tecia todos os comentários. Não se deve, pois, buscar... Bom, isso aqui eu já falei, tá? Vou repetir esse slide interessante. Vou pular. Aí, veja bem. O Emmanuel, ele esclarece como e por que Paulo teve a ideia de escrever as suas cartas. Vamos ver o que diz Emmanuel. Onde quer que o apóstolo estivesse, sempre chegavam emissários das igrejas por eles fundadas, portadores de assuntos urgentes, que solicitavam a presença de Paulo na localidade para resolver conflitos ali existentes. Evidentemente, ele não podia atender a todos, pois os deslocamentos de uma cidade para outra eram demorados, e nem sempre os dedicados discípulos, Silas e Timóteo, estavam disponíveis para substituí-los. Tem uma passagem que ele está na Espanha, quando ele foi chamado a Roma, porque eles tinham prendido Pedro, se eu não me engano. Então ele sai da Espanha, vai... Por quê? Porque ele era o único que tinha uma certa influência. Ele usou lá em Roma, nós vamos chegar lá, quem que ele usou em Roma? A segunda esposa do Nero. Interessante, né? E ele conseguiu. Mas nós vamos chegar lá. Preocupado com a situação e saber como atender as rogativas dos fiéis, Paulo orou fervorosamente a Jesus, pedindo-lhe solução para o problema. Após a prece, ouviu sob inspiração Jesus dizer-lhe, veja bem, após a prece, ele ouviu sob inspiração, não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Isso é uma lição de amor, de perdão. Há escritores que contentam a genuinidade de algumas epístolas de Paulo, tendo como base razões teológicas de estilo e literárias. Contestam, né? Contestam. Contesto, desculpa. Contesto. Mas isso é normal, né? Em qualquer segmento da vida, desde lá até hoje. Sempre tem aquele que contesta, sempre tem aquele que... né? É possível que algumas epístolas, por exemplo, aos dirigidas aos Éfesos, né? Aos Colossenses e aos Tessalonicenses, tenham sido escritas por um discípulo que teria servido de secretário ao apóstolo dos gentios. Entretanto, nada disso diminui o trabalho missionário de Paulo, nem ofusca a sua fenomenal missão. Aqui agora, eu vou passar para vocês
Que depois nós vamos entrar agora nas cartas, tá? Mas aqui, para reforçar tudo isso, de uma forma, de um outro olhar, eu vou passar esse videozinho aqui rapidamente, tá? Tem 8 minutos só, mas acho que é importante a gente ter mais essa fonte de informação. Carta a Tessalonicenses. As cartas aos Tessalonicenses estão entre os primeiros escritos do apóstolo Paulo e foram enviadas a uma igreja jovem que enfrentava dúvidas sobre o futuro e a volta de Cristo. Paulo escreve para encorajar os cristãos a permanecerem firmes, mesmo em meio às dificuldades e perseguições que enfrentavam. Nessas cartas, Paulo também corrige ideias equivocadas sobre o fim dos tempos, explicando que o retorno de Cristo acontecerá no momento certo. Ele enfatiza a importância de viver uma vida santa, vigilante e cheia de esperança, sem cair em ansiedade ou desordem espiritual. Além disso, Paulo incentiva os crentes a continuarem trabalhando, ajudando uns aos outros e crescendo na fé. Ele mostra que a vida cristã não é apenas esperar pelo futuro, mas viver de maneira correta no presente, com responsabilidade e dedicação. Carta a Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita para combater um problema sério que estava surgindo nas igrejas: a ideia de que a salvação dependia da obediência à lei. Paulo responde de forma firme, defendendo que a salvação vem somente pela graça, por meio da fé em Cristo. Ele explica que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois todos falham. Em vez disso, a liberdade em Cristo é o centro da mensagem, mostrando que os cristãos não devem voltar a práticas antigas, como se fossem necessárias para agradar a Deus. Paulo também ensina sobre o conflito entre a carne e o espírito, destacando que a vida guiada pelo espírito produz frutos como amor, alegria e paz. Assim, ele chama os crentes a viverem uma fé prática, baseada na liberdade e na transformação interior. Carta a Coríntios. As cartas aos Coríntios tratam de uma igreja cheia de problemas internos, incluindo divisões, imoralidade e desordem nos cultos. Paulo escreve para corrigir essas falhas e orientar os cristãos sobre como viver de maneira digna dentro da comunidade. Ele aborda questões práticas do dia a dia, como relacionamentos, casamento, dons espirituais e comportamento nos cultos. Paulo mostra que a vida cristã deve refletir equilíbrio, respeito e amor, evitando extremos e confusões que prejudicam a igreja. Um dos pontos mais marcantes dessas cartas é o ensino sobre o amor. Apresentado como o maior de todos os dons, Paulo destaca que sem amor, qualquer prática religiosa perde o valor, reforçando a importância de uma fé viva e genuína. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor a Bíblia, aproveita agora e se inscreve no canal. Isso realmente faz diferença, porque assim, você ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo. Vamos continuar. Carta a Romanos. A carta aos Romanos é considerada uma das explicações mais completas da fé cristã. Nela, Paulo apresenta de forma organizada como a salvação acontece, começando com a condição pecadora da humanidade e chegando à graça oferecida por Deus. Ele explica que todos pecaram e precisam de redenção, mas que Deus oferece justificação gratuitamente por meio de Cristo. A fé é apresentada como o meio pelo qual o ser humano recebe essa salvação, não sendo resultado de esforço próprio. Além disso, Paulo ensina sobre a nova vida em Cristo, mostrando que o cristão deve viver de forma transformada. Ele também aborda temas como soberania de Deus, vida em comunidade e prática da fé no cotidiano, tornando essa carta essencial para a compreensão do Evangelho. Carta a Filipenses. A carta aos Filipenses foi escrita em um contexto de prisão, mas mesmo assim, transmite uma mensagem marcada pela alegria. Paulo demonstra gratidão pela igreja e incentiva os cristãos a manterem uma atitude positiva, independente das circunstâncias. Ele destaca que a verdadeira alegria não depende das situações externas, mas da relação com Cristo. Essa perspectiva fortalece os crentes a enfrentarem desafios sem perder a esperança e a confiança em Deus. Outro ponto importante é o exemplo de humildade de Cristo, que Paulo apresenta como modelo de vida. Ele encoraja os cristãos a viverem com unidade, serviço e dedicação, colocando os outros acima de si mesmos e buscando crescimento espiritual contínuo. Carta a Colossenses. A carta aos Colossenses foi escrita para corrigir ensinamentos errados que estavam surgindo na igreja, especialmente ideias que diminuíam a importância de Cristo. Paulo responde mostrando que Jesus é superior a tudo e suficiente para a salvação e para a vida espiritual.
Ele destaca que Cristo é a imagem de Deus e o centro de toda a criação, deixando claro que nada pode substituí-lo. Essa ênfase ajuda os cristãos a não se deixarem levar por filosofias ou práticas que afastam da verdade do Evangelho. Paulo também orienta sobre a nova vida em Cristo, ensinando que o crente deve abandonar antigos comportamentos e viver de forma renovada. Ele reforça valores como humildade, perdão e amor, mostrando como a fé deve se refletir no dia a dia. Carta a Efésios. A carta aos Efésios apresenta uma visão ampla sobre a igreja e o plano de Deus para a humanidade. Paulo explica que todos os que creem em Cristo fazem parte de um só corpo, unidos independentemente de origem ou cultura. Ele enfatiza que a salvação é um presente de Deus, recebido pela graça, e não algo conquistado por mérito humano. Essa verdade fortalece a identidade do cristão e traz segurança sobre sua posição diante de Deus. Outro destaque é a ideia de viver de maneira digna dessa nova identidade. Paulo orienta sobre relacionamentos, comportamento e vida espiritual, incluindo a famosa metáfora da armadura de Deus, que representa a preparação para enfrentar desafios espirituais. Carta a Filemão. A carta a Filemão é uma mensagem pessoal, mas cheia de significado prático. Paulo escreve sobre um escravo chamado Onésimo, pedindo que ele seja recebido de volta, não como servo, mas como irmão em Cristo. Essa carta revela o impacto do Evangelho nas relações humanas, mostrando que a fé transforma não apenas o indivíduo, mas também a forma como as pessoas se tratam. Paulo não impõe, mas apela ao amor e à compreensão. O texto mostra como valores como perdão, reconciliação e misericórdia devem ser vividos na prática. Mesmo sendo breve, essa carta traz uma lição profunda sobre graça e mudança de atitudes dentro da comunidade cristã. Carta a Timóteo. As cartas a Timóteo são orientações pessoais de Paulo a um jovem líder da igreja. Ele oferece conselhos sobre como conduzir a comunidade, lidar com desafios e manter a fé firme em meio a dificuldades. Paulo fala sobre a importância da liderança responsável, do ensino correto e do exemplo pessoal. Ele alerta contra falsos ensinamentos e incentiva Timóteo a permanecer fiel à verdade que recebeu. Na segunda carta, escrita perto do fim de sua vida, Paulo assume um tom mais emocional, encorajando Timóteo a perseverar. Ele reforça a importância de continuar firme, mesmo diante de perseguições e desafios constantes. Carta a Tito. A carta a Tito também traz instruções sobre liderança e organização da igreja. Paulo orienta sobre a escolha de líderes e a necessidade de manter a ordem e a disciplina dentro da comunidade cristã. Ele destaca que a fé deve ser acompanhada por boas obras, mostrando que a transformação interior deve se refletir em atitudes visíveis. Isso inclui comportamento correto, respeito e responsabilidade em todas as áreas da vida. Paulo também enfatiza que a graça de Deus ensina o cristão a viver de maneira justa e equilibrada. Assim, a carta a Tito reforça a importância de uma fé prática, organizada e alinhada com os princípios do Evangelho. Assim, as cartas de Paulo revelam uma jornada completa de ensino, correção e crescimento na fé cristã. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito no crescimento. Então, a gente, eu estava pesquisando, eu achei legal colocar isso para todos nós, né? Uma forma aqui está muito resumida, tá? Depois nós vamos agora, daqui para frente, a gente vai começar a entrar exatamente em cada carta, né? Vamos começar com Romanos, e aí nós vamos sempre, como diz o estudo, né, nos aprofundarmos cada vez mais, né, na mensagem de Paulo. E quando a gente olha isso de uma forma mais ampla, sobre os valores do Paulo em relação à mediunidade, em relação ao seu espírito também, né, a mudança nele em relação à fidelidade com Jesus, com Deus, e a maneira que ele manteve, né, o projeto dele de manter essas igrejas assim em evidência, para angariar novos cristãos, né? Que eu acho que assim é uma coisa impressionante, porque nos tempos de hoje, comparando, né? Eu não sei se
seria fácil fazer isso, né? Com toda a tecnologia que nós temos. Então, ele, na época, ele caminhando, ele inaugurando igrejas em cada lugar, deixando mensagens dele, né? Eu sempre acho que isso aí tudo foi nada mais Neuzinha, do que psicografias também. Utilizando da mediunidade de Paulo, na minha avaliação. Evidentemente que ele estava preparado para isso também, né? E foi de uma importância fundamental para o alicerce agora, quando fala em igreja, aí entra o lado da mudança que houve em relação à igreja. Quando a gente fala de igreja, o que é que nós entendemos por igreja? Tem vários tipos de igreja. Tem vários tipos de igrejas, né? Será se essa quantidade de igrejas que existe, como é que diz, com normas e que diferencia uma da outra, será se é essa que realmente o Paulo queria? Se essa é essa que o plano espiritual, através de Jesus, gostaria que fosse? Eu acredito que não, né? Eu acho que nós vamos chegar um dia que nós vamos se unir a todas elas e chegar a um consenso. Ele tentou com os judeus, não conseguiu, mas teve judeus que se converteram, cristãos, né? Mas eu quero dizer assim, os dogmas é muito difícil de quebrar, né? Que nós é que criamos esses dogmas, né? Através do quê? Do poder, né? Aí entra uma série de questões aí. Naquela época, vocês veem que naquela época, a perseguição que eles sofreram foi assim um negócio, meu Deus, que né, é difícil até a gente acreditar da maneira que foi, as torturas que foi, né? Utilizavam azeite quente, amarravam os cristãos no posto, jogavam azeite quente e outras coisas mais. Então, essa perseguição na época, mas ele nunca desistiu, né? Ou eles não desistiram. Então, aí que eu queria entrar, aproveitar esses 15 minutos que faltam aí para o nosso fechamento, e aí nós continuamos na semana que vem entrando exatamente na carta mesmo, né? Aprofundando nas cartas. Não só nisso que eu mostrei aqui em resumo. É porque as cartas, a importância da carta é que ela vai servir para nós como exemplo. Para a gente analisando profundamente as cartas, nós vamos ver que muitas delas vão nos auxiliar, muitas vezes, na nossa tomada de decisão, de caminho, de, enfim, reflexão, não é? Porque pode falar. Ô, Felipe, esses dias eu estava, para todos também, né? Eu estava ouvindo o Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem essa criatura aí, mas possivelmente sim. Esse cara, ele é um estudioso, né? Fantástica. Até onde eu sei, ele é ateu. Mas ele está escrevendo uma espécie de bibliografia, eu sei, de Jesus Cristo. Tá? E aí ele estava falando uma coisa assim que Jesus Cristo ele não começou do zero, ele começou com 100 negativo, vamos dizer assim. Ele não começou do zero, como todo mundo começa, ele começou lá no negativo. Primeiro que ele nasceu em Belém, mas aí ele, como ele teve que se mudar, etc., tal, ele acabou sendo conhecido como Nazareno. E na época, Nazaré não era uma cidade, nem era uma aldeia, era um vilarejo. Um vilarejo que tinha 300, 400 pessoas, sei lá, e havia um dito, naquela época, né, um rótulo, que se dizia o seguinte: nada de bom pode vir de Nazaré. Isso mesmo. Então, Jesus era conhecido como Nazareno. Sim. E não como nascido em Belém. Nasceu em Belém. Mas
é conhecido como Nazareno. E outra coisa, que quem estava falando isso era o Karnal, e talvez ele tenha razão mesmo nisso, né? Jesus, como ele viveu no interior, numa vida simples, ele tinha um sotaque carregado. Ele tinha um sotaque totalmente carregado, quer dizer, quando ele abria a boca para falar, pronto, já tinha ele já tinha rótulo, ele já tinha, já sofria bullying e por aí vai, né? Então ele não partiu do zero, ele partiu do menos 100. Então, quando ele se reunia lá com aqueles lá lá em Jerusalém, ele já era tratado como realmente de Nazareno mesmo. Ele já era colocado assim mesmo, que eles... ele já tinha um rótulo, é o rótulo que nessa série The Chosen, que tem no Netflix, aparece isso aí, tá? Uhum. Aparece essa questão das pessoas dizerem assim, não pode se esperar nada de bom de Nazaré. De Nazaré não sai nada de bom. Pô, então, coitado, ele já veio... já veio com negativa, cara. Veio com uma conta negativa fantástica. Agora sim, né? Vamos pensar assim, de uma forma... Veja bem, a perseguição aos cristãos na época, né? Mas essas perseguições, eles vêm até agora, século XVIII, cara. Não, ainda tem. Esses dias está valendo, por exemplo, a China permite... na China existe a Igreja Católica que é chinesa, sei lá. Mas quem indica os bispos, quem indica os clérigos é o Partido Comunista. Não é o Papa. É incrível, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que eu não estou defendendo, nem criticando, nem nada, mas ela é ilegal na China. Mas tem uma Igreja Católica que é legal, mas os clérigos, de modo geral, eles são indicados pelo Partido Comunista. Impressionante isso. Então, não é essa igreja que Cristo queria. Não. Nem a católica, nem essa nossa católica aí também, não era isso que Cristo queria. Ele queria uma igreja única que falasse de amor. Muito provavelmente a doutrina pregada lá nas igrejas católicas são diferentes da romana, né? Sim. Porque senão não haveria necessidade de haver essa interferência. É diferente, porque lá o Estado é de um partido único e manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, de lá para cá, é isso que eu quero dizer, tá? De lá, de 2000 anos para cá, vamos falar 2000 anos aqui, número exato, para cá, imagina quantas interferências ocorreram. Meu Deus, sabe? E nós ainda não saímos do lugar. Felipe, tem um livro de um escritor inglês, Ken Follett, o nome desse escritor, não sei se vocês já leram alguma coisa dele. Ele tem um livro, que é um livro grosso, não é difícil de ler, é bom de ler, mas tem 1.200 páginas, uma coisa assim. É Os Pilares da Terra. Então, ele mostra como é que a nossa sociedade foi construída em torno da igreja, como é que a igreja comandava a sociedade. Foram a influência total. Total, cara. Total. Não era pouca, era total. Não era pouca, não. Era tudo. O Estado não era laico. Não. O Estado era a igreja. Tu olha que existiu Papa que muitas vezes os tiranos iam ter a consulta com eles, o Papa. A influência tão forte que existia que ele passava por cima de tudo. O Papa era acima de tudo. Claro. Então é uma coisa assim que... Mas nós fomos, Luiz, a gente tem que assim, ó...
talvez 3 décadas para trás, aí 4, 5 talvez. Gente, olha como é que funcionava isso. Veja bem, década de 70, 60, 70, as igrejas que a gente via era a igreja católica, né, daqueles rituais que nós já conhecemos, participamos, inclusive, né, de ir todo domingo à missa, aquilo fazia bem, a gente se sentia bem, né, e depois de lá para cá, quantas igrejas estão surgindo no mundo, vamos botar aqui no Brasil, para não fugir daqui, tá, Luiz? E com interesses totalmente diferenciados um do outro, e tudo falando de Deus, tudo falando de Jesus. Felipe, tu sabes um dos motivos por que tem tantas igrejas devidamente registradas e com o CNPJ e tudo mais? Porque são isentas de imposto de renda, cara. Sim. Pois é. Então, tu vejo aquilo que Paulo falou. É uma máquina de fazer dinheiro que não paga imposto de renda. Não, e outra coisa, e aquilo que o Paulo já disse lá atrás, né? 50 anos aí, foi de Cristo, talvez. Ele fala dos princípios que nortearam essa igreja que ele queria, né, que gostaria, que ele fala em nome de Jesus, que Jesus queria, né? Estamos longe disso, mas muito longe. Ah, meu Deus. Muito longe. Então, assim, tu for entrar hoje no Universal, tem um rito. Tu for entrar numa outra igreja, tem outro rito. Na católica, outro rito. Né? A presbiteriana tem outro rito, a luterana tem outro, Sim. e por aí vai. É. Se tu for olhar... Quando eu vi um rito muito parecido, em Londres, eu tive a oportunidade de entrar numa igreja anglicana. Anglicana. E o rito é muito parecido com o rito da Igreja Católica. Sei. Só que a diferença que tem é que lá o sacerdote pode ser uma mulher. Nada contra, né? Nada contra. Nada contra. Mas a mesma coisa foi Lutero. Se foi entender o Lutero, a igreja luterana, por que o Lutero saiu né? Abriu a sua... porque conflitos. Aquilo que Paulo estava tentando conciliar no começo lá, da fundação das igrejas dele, os conflitos, ele ia pessoalmente resolver, né? Muitas vezes mandava essas cartas. Mas eu digo assim, é que, como Paulo disse, não pode existir conflitos, tem que haver o consenso, né? Quer dizer, então, Luiz, pensa bem, isso foi dito por um espírito encarnado, foi o Saulo, depois Paulo, há 2000 anos atrás, 2020 e poucos anos atrás, e que se a gente olhar para o nosso lado, nós não estamos longe de estar igual aquilo lá, não. Não, cara. Não tá difícil, se não pior, cara. Hoje tu fala em nome de Jesus para recolher dinheiro. Tá pior, Felipe. Tá pior. Entendesse? Hoje assim como a Igreja Católica na Idade Média, aquele período ali, período que eu acho período negro da Igreja Católica, período da Inquisição e tudo mais, hoje a maioria das igrejas, como naquela época a Igreja Católica era um negócio. Era um negócio. O Luiz não precisa ir muito longe, os templários. Os templários. Em nome de Cristo. Né? Sim. E os templários, eles foram extintos por um papa. Não sei qual dos papas, mas eles foram extintos por um papa porque eles se tornaram poderosos, ricos. Então, assim, aí tu começa a olhar esses cristãos da época lá do Paulo, que foram determinados nos ideais de quem? Nos ideais que o Paulo plantou, né? Diria assim, guiado pelo plano espiritual, falar assim, né? Ele edificou, e os princípios eram muito fortes, cara, os princípios morais, muito fortes, né? Que nós não entendemos, não conseguimos.
o Paulo tinha a pureza, ele tinha ainda a pureza dos conceitos de Cristo, né? Sim, depois exato. eles foram sendo manipulados e deturpados ao longo dos séculos, né? À medida que a gente foi se distanciando do nascimento de Cristo, nós fomos manipulando, inclusive, as Escrituras, né? Sim. Será que são só 4 evangelhos só? Será que não tem mais nada? Será que alguém não resolveu? Pelo menos eu já li em algum, não me lembro onde agora, mas já li, por exemplo, que tinha muita coisa sobre a vida de Maria e a influência de Maria, tanto a Maria Madalena quanto a Maria, mãe de Jesus, nas Escrituras, e que foram tirados porque o mundo era masculino na época. Continua sendo. Continua sendo, porque... Continua sendo, não mudou muito, Adamo. Tu vai lá no judaísmo, Luiz. No judaísmo, agora que a mulher está começando a frequentar determinados ritos que até então não podia. Né? Eu estava lendo, faz 1 ano ou 2, sei lá, que também é um estado que não é laico, né? Eu acho que é em Dubai, que é onde o islamismo assim, é mais avançado, vamos dizer assim, é mais progressista. Agora, 2, 3 anos atrás, que foi permitido as mulheres dirigirem. Isso mesmo. 2, 3 anos. Agora elas podem dirigir. É o islamismo. É o islamismo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Quando a gente começa, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Vejam bem, tá? Vejam bem. Nós estamos falando de uma pessoa, é o Paulo, né? Exemplificando aqui, nós estamos tratando dele, né? Sim. Do Paulo, a importância dele no processo todo, nos objetivos, diria assim, da igreja, né? Para difundir a igreja, as mensagens de Jesus, que é isso que era o certo, né? Isso lá atrás, né? Cara, quando a locomoção era a pé, essas cartas, provavelmente, elas levavam meses para chegar no destino. Não, e quantas vezes que ele estava numa cidade pregando, estarado lá, direitinho, bonitinho, começava a movimentação para perseguir os cristãos, ele tinha que sair da cidade, ir para outra cidade. Tem que correr, né? E não desistia dos objetivos daquela que ele deixou. Então, isso são coisas assim que interessante, a gente tem que parar para ver, né? Então, pessoal, a semana que vem nós vamos adentrar, diria assim, nessas epístolas, né? Vamos estudar um pouco mais do que isso que a gente já pegou hoje aqui, naquilo que já conversamos hoje, e também nesse vídeo que eu passei do YouTube. A gente, então, se preparar, porque agora a gente vai entrar na essência das epístolas, né? E vamos procurar interpretá-la de uma forma que todos nós aqui, juntos, a gente possa tirar proveito de uma coisa que foi escrita há mais de 2.000 anos. Só para complementar, assim, eu vejo sempre, em vários lugares que eu vou, eu acho que tem uma igreja que ela meio que segue assim as orientações, eu que digo, segue as orientações do Paulo. São os testemunhas de Jeová. Eles estão em tudo que é lugar, em tudo que é parque, tudo que é lugar, ele tem um casal, tem 2 pessoas, com um standzinho oferecendo livros, revistas, enfim, sabe? Levando, vamos dizer, de alguma forma, levando orientações cristãs, né? Então, Luiz, eu sei te dizer um trabalho interessante, sabe?
Eu sei te dizer porque eu estou cercado de testemunho de Jeová aqui em casa, tá? Aqui atrás da minha casa aqui, se eu estivesse aqui, é testemunho de Jeová. No lado de lá, no lado do lado, testemunho de Jeová. E na frente, do outro lado da rua lá, é testemunho de Jeová. Também. Então, são assim, são tudo gente boa. Excelente. Sim. Excelente. Sim. Eu sei porque a irmã da Jo é testemunha de Jeová. E ela tem uma sobrinha testemunha de Jeová. Então, assim, eu sei como é que... Eu acho bacana o trabalho deles no seguinte. Nossa, muito eles legal. fazem estudos, que nem nós estamos fazendo. Eles visitam a casa das pessoas que têm problemas. Sim. Se ajudam mutuamente. Sim. Tá? E colocam o Jeová acima de tudo. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Há interpretações diferenciadas? Sim. Sim. Algumas que chocam, né? Tem coisas que chocam, são dogmas, tá? Por exemplo, nós recebemos o sangue de outra pessoa. Tem que ser plasma. Aniversário, não festejam. Mas isso são dogmas, porque a essência é excelente. Mas agora os judeus resolveram esse negócio do sangue. Eles descobriram, através de célula-tronco e de modificação genética, eles conseguem produzir um sangue que serve para qualquer pessoa. É um tipo O negativo, serve para qualquer pessoa. Então tá. Não tem uma rejeição. Aí já não é mais sangue também. Não, Mas tem essas coisas que eu te falei, tá? Aniversário não comemoram. Não. Aí uma vez eu até perguntei para ela, assim, conversando, eu disse, mas escuta, aniversário, era um momento de gratidão por estar compartilhando com aquela pessoa que tu ama, né? Mais um ano junto. Sim. Não, mas eles têm outro entendimento. Tem outro entendimento. E aí, como toda religião, né? Ô, Felipe, não é toda religião. Todos nós, cada um de nós. Sim. Assim, quantas pessoas tinham inscrito? Hoje tem sete pessoas inscritas. Tu fizesse 7 palestras diferentes. Sim. Cada um teve um entendimento. Sim, claro. É que depende muito do nosso ser como um todo, né? É por isso que eu sempre digo assim, o estudo é bom, porque conteúdo está aí, né? Então a gente pode retirar, pode se alimentar disso de uma forma como um banquete e pode se alimentar como um lanche. Sim. Depende de cada um. O importante é que a informação chegue, né? É isso aí. Então tá, pessoal. Deu 9 horas aí. Fazer a oração final. Vamos fazer uma oração final. Queres fazer, ô Neuzinha? Não, pode fazer. Não, mas eu gostaria que tu fizesse. Poderia? Metida que é danada. Ai. Eu vi que ela tá vibrando bem ali. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima por esse momento, por estarmos juntos mais uma semana. Agradecer ao Felipe por trazer para nós um conteúdo tão rico de informações, que nós possamos também nos aprofundarmos em casa, nesse estudo que foi dado hoje, e que nós tenhamos bastante saúde, bastante paz, harmonia, prosperidade na vida, nos negócios, nas amizades, no financeiro também, para que a gente possa ajudar o nosso próximo, o nosso irmão. Que Jesus nos abençoe essa noite, que abençoe todos que estão aqui, para que semana que vem a gente possa, mais uma vez, em nome dele, nos reunirmos e dar continuidade a esse estudo tão lindo que o Felipe está trazendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Tá bom. Neuzinha. Imagina. Vamos, pessoal, vamos até a semana que vem, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu já passei para vocês essas apresentações aqui, tá? Tá tudo em PDF. Eu já estive lendo, bem legal. É. Aham. Só não tem esse vídeo aqui que eu coloquei depois, que aí, né, sempre vai para acrescentar detalhes aí. Presumo que a gente consiga achar no YouTube, né? Porque, pelo jeito. Uhum. Ah, não, eu passo. Ah, não, esse vídeo eu posso passar para vocês, eu posso. É porque está no YouTube, né? Tá, no YouTube. Mas eu tenho até outros que eu acho que é interessante. Eu vou passar aí para vocês, legal. uns 2 ou 3, tá? Bem legal. Tá bom. Só para enriquecer aquilo que a gente está estudando. Sim, sim. Forte abraço para vocês. Boa semana para todos. Boa noite, Minha obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado Obrigada. Obrigado por tudo aí, todos vocês. Obrigada, senhora. Obrigada, Luiz Felipe.